Você trouxe um ponto que, para mim também, é fonte de muita busca e eu gosto muito desse tema. E de realização, você é uma especialista nisso. E eu gosto, por quê? Eu pensei uma vez assim, se eu quiser olhar os meus olhos, eu consigo olhar minha mão, os meus pés, mas os meus olhos, eu preciso do quê? De um espelho. Isso. Não é? Você vê os meus olhos e vê a minha expressão melhor que eu. Né? E isso que eu digo que a vida é generosa, Adão. Por que a vida é generosa? Assim como eu não consigo olhar os meus olhos, eu também tenho partes de mim que eu não consigo olhar. E a vida é generosa, nos traz pessoas espelho. Espelho, não dos olhos, porque esse eu preciso do espelho físico, mas o espelho das emoções. Então, quando você diz, aquilo que eu tenho escondido em mim, que eu não consigo enxergar em mim ainda, emocionalmente falando, eu consigo enxergar no outro. Porque aquilo que eu não aceito em mim, eu não tolero no outro. Aquilo que eu não integrei em mim, eu não consigo lidar bem no outro. Mas tem o ouro da sombra, que essa parte eu gosto muito também. Sim. Quer dizer, se eu sou uma pessoa generosa e não expresso isso, eu também vejo isso no outro. Então, aquilo que eu admiro no outro é aquele talento que eu ainda não consegui desenvolver ou colocar para fora. Não é? Então, essa sintonia, você trouxe um aspecto muito interessante. Eu crio sintonia também com os aspectos da sombra do outro. Exato. Agora, quando eu disse que um drogadito ele está procurando o que é legítimo por um caminho errado, às vezes nós procuramos o que é legítimo por um caminho doloroso. Mas esse caminho doloroso fica magnífico se ele for amoroso. Enquanto você falava, eu pensava na sintonia, por exemplo, que um pai de família e uma mãe de família, que pais fazem com um filho que lhes é dado, e esse filho é uma criança especial. Sim. Uma criança que traz síndrome de Down. Sim. E veja, se eu tenho um filho nessas condições, esse filho vai ser objeto de muito amor. Normalmente eles são objeto de muito amor. Normalmente são. E eles trazem uma espécie de limitação intelectual e uma exacerbação do campo emocional. São amorosos também, Muito. essas crianças. E aí vão me ensinar a amar. A amar o quê? A minha downzice, que está no outro, como você disse. Eu vejo no outro e eu começo a me amar também, amando o meu semelhante. E aí eu estabeleço uma sintonia comigo através de estar sintonizando o outro. O outro é o que há de mais importante na nossa vida depois do Criador. É por isso que Jesus disse, o Pai acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E às vezes as pessoas não entendem, né? Normalmente a gente diz assim, é o roto falando do rasgado, né? Mas às vezes, uma pessoa uma vez veio para mim e disse assim, mas por exemplo, eu não tolero, não aceito a bebida no outro. Eu não aceito, não tolero. E eu nunca bebi. E tenho Nesta horror. vida, né? Isso. Então, por isso que eu digo que a vida é Eu generosa. não tolero a bebida no outro, porque senão eu sou capaz de cair em tentação e fazer aquilo de que eu estou fugindo. Então eu preciso amar esse outro que bebe para amar-me a mim mesmo na condição de bebedor do passado. Então, a sintonia também nos remete ao passado de outras existências? Sempre, sempre. Porque nós, quando nós falamos passado de outras existências, eu trabalho com terapia de vida passada. Então eu não falo assim, passado de outras existências. É o presente das outras existências que está aqui e agora. É verdade. Na realidade, nós somos esse conjunto. Nós somos, neste momento, tudo aquilo que fomos no passado e o que Jesus disse, vós sois deuses. Sois. Ele não diz sereis. Vós sois deuses. Agora, ele diz assim, isso que eu faço, vós o fareis. Aí ele fala no futuro. É o desenvolvimento, mas acontece que, em potência, nós já somos o futuro. E quando eu digo que a vida é generosa, é que se eu faço esse trabalho comigo, de autoaceitação, compreensão e acolhimento do passado, que está no presente, ou se eu acolho e compreendo e aceito aquele que está ao meu lado, ou próximo, ou está trazendo essa lição, o resultado é o mesmo, isso que me encanta. Sim. Porque às vezes a pessoa, não, eu tenho que trabalhar em mim. Não, você pode trabalhar ou em você ou no outro, que o resultado final, né, nessa questão, a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Pois é, ou senão, como diz o secretário da Fazenda, né, a ordem dos fatores não altera os tributos. Né? Então, é exatamente o que você está dizendo. Nós somos chamados a fazermos, a amar o semelhante, por quê? É interessante, por exemplo, a parábola do bom samaritano. O bom samaritano, ele
cuida do cidadão que está caído na beira da estrada. E as parábolas de Jesus têm sempre uma espécie de pegadinha, tá? Eu fiz um seminário uma vez sobre parábolas e mostrando as pegadinhas que estão por trás das parábolas. E a do bom samaritano é que o jovem rico pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus então conta a parábola. E depois pergunta: quem te parece foi o próximo? Ele diz: aquele que agiu com caridade. Então o próximo não era o cara caído lá na estrada, era o bom samaritano, foi ele que agiu com caridade. Mas Jesus fala: vai tu e faz o mesmo, faz o que fez o samaritano. Então, o dever de amor ao próximo é um dever, em primeiro lugar, de gratidão por tudo aquilo que nós recebemos. O próximo é quem nos faz bem, e o próximo é aquele que precisa de nós. Os dois são o próximo, o que está caído lá e o samaritano. Então, veja, o samaritano, quando ele vê o cara caído, ele não procede nem como fariseu, nem como escriba, nem como sacerdote, nem como escriba. Ele desce do cavalo e vai lá. No texto não diz que ele desceu do cavalo, mas diz que depois ele põe o homem no cavalo. Então significa que ele desceu. Você tem que descer na sua posição e ir até o outro. E quando eu fico nessa postura que você disse aí, não, eu tenho que cuidar de mim, eu não tenho que cuidar do outro. Eu não estou descendo do cavalo. Eu preciso descer do cavalo, descer dos meus tabancos e ir até o outro que está numa posição inferior e ajudá-lo. Como disse o Cristo, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Eu não vim para aqueles que estão em boas condições segundo os seus próprios olhos. Eu vim para aqueles que são pecadores e não para os justos. Então, eu me identifico com quem precisa. Ele é o nosso modelo. Como disse o Espírito da Verdade a Kardec, né? Quando Kardec perguntou: quem é que nós temos que seguir como modelo? Ele respondeu com duas palavras: vede Jesus. E com essa sintonia, não é? Que nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas você continua em sintonia aqui com o programa Transição. Voltamos já. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Estamos de volta com o programa Transição. Hoje o tema Sintonia. Nossa gratidão pela sua sintonia e a presença é do nosso querido Adão Nonato. Adão, como é que fica essa questão de sintonia com a natureza? Você me remete a uma memória. Certa feita, eu devia fazer uma palestra para os delegados do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento que estavam reunidos em São Paulo. E eu devia falar sobre a unidade. E eu estava procurando um lugar para fazer o meu retiro, o Retiro Flor de Lis, que você conhece Sim. agora. Então, naquela semana, eu visitei algumas propriedades na região de Juquitiba. 3 propriedades rurais, onde eu pretendia fazer uma pousada, um centro de eventos. E quando chegou na sexta-feira, a palestra era no sábado, eu estava com uma pilha de uns 20 livros que continham assuntos, capítulos sobre a unidade, e que eu queria ler alguma coisa para fazer a palestra no sábado. Na sexta, quando eu me preparei, sentei-me perante aquela pilha de livros, em minutos eu estava cochilando. Então não aguentei e fui dormir, rezando, né, que Deus me desse condições no outro dia. De madrugada eu acordei, no todo pique, com o pensamento: eu vou tentar o photo reading, que seja, leitura fotográfica. E fui para o sofá, perto da pilha de livros, e comecei a passar, no livro fotográfico você passa uma folha atrás da outra. E passei todos os livros, concentrado, fazendo os relaxamentos adequados, e fui dormir. Acordei de manhã, dizendo para Maria Tereza: eu acho que eu enlouqueci. Mas por quê?
Porque naqueles 3 imóveis que nós visitamos, eles estavam conversando comigo no sonho.